professora Alessandra Ramos, iniciamos a aula de matemática de semelhança de triângulos, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno e folha para suas anotações. Vai um tempinho para você separar esse material. Na aula anterior, o que vimos? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. A gente viu por sobreposição. Também vimos que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, são congruentes. E o caso de semelhança, lado, ângulo e lado, onde eu tenho segmentos de medidas, correspondentes de medidas proporcionais, esse com esse e o ângulo entre eles compreendido de mesma medida. Anotem lá a data de hoje, semelhança de triângulos. Vai um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: identificar a propriedade fundamental de semelhança de triângulos, estabelecer condições necessárias e suficientes para estabelecer a semelhança de triângulos e resolver problemas envolvendo casos de semelhança de triângulos. Proposta 1. As informações fornecidas nos triângulos abaixo são suficientes para estabelecer semelhança de triângulos? Observe que eu trouxe dois triângulos onde eu identifico as medidas dos ângulos. O ângulo B no triângulo ABC corresponde a 50 graus. O ângulo correspondente a ele no outro triângulo eu observo que é o ângulo E, porque eles possuem medidas congruentes, 50 e 50. O ângulo A do triângulo ABC mede 65 graus. Então, já observando aqui, nós não temos o caso anterior das aulas anteriores, que eram ângulos eram ângulos correspondentes a triângulos isósceles. Nesse caso, eu observo que a medida é diferente. Então, já não é um triângulo isósceles. E o ângulo correspondente ao ângulo A, no outro, é o ângulo D, que corresponde a 65 graus. Então, temos ângulos congruentes. Por sobreposição, observe que eu verifico que 50 é igual a 50. Ampliando essa imagem, por sobreposição, observem que eu tenho que o ângulo B é igual ao ângulo A. Então, já verificamos que sim, eles têm ângulos congruentes. Voltando à imagem inicial, vamos verificar essa relação de ângulos congruentes através do teorema da soma dos ângulos internos igual a 180 graus. O que nós temos? Neste caso, nós temos o ângulo A igual a 65, mais 50, mais o ângulo C corresponde a 180 graus. No outro triângulo, a gente vai ter a mesma relação. 65 do ângulo D, mais 50 do ângulo E, mais o ângulo F. O que a gente observa aqui? Que a relação é a mesma da soma dos ângulos internos. Então, eu tenho 65 mais 50, 65 mais 50, mais um ângulo que é suplementar, que obtém 180 graus. Então, por correspondência, o ângulo C é igual ao ângulo F. Então, temos sim ângulos congruentes.
Outra relação que a gente deve ter quando tem casos de semelhança. Além de ângulos congruentes, a gente tem segmentos correspondentes proporcionais. Então, vamos verificar a partir daqui. Vamos identifique junto comigo que nós temos duas retas paralelas, segmentos paralelos nesse caso. Eu tenho o segmento BC, que é paralelo ao segmento EF. E temos duas retas transversais que cortam esse segmento, essas paralelas. Eu tenho a reta transversal BA e CD. Por aqui, quando a gente tem uma situação dessa, duas retas paralelas, transversais cortando essas retas paralelas, nós obtemos segmentos proporcionais. Então, dessa relação, o que eu tenho? Que BC é proporcional ao segmento EF. Eu tenho que o segmento CA é proporcional ao segmento FD. Eu tenho que o segmento BA é proporcional ao segmento EA. Eu tenho ED, perdão. Eu tenho uma razão, tenho razões, a razão é igual. Dessa relação, uma razão igual a outra, eu tenho proporcionalidade. Isso pelo teorema de Thales. Então, obtivemos nessa situação ângulos congruentes e segmentos proporcionais. Retomando a proposta 1. As informações fornecidas nos triângulos abaixo são suficientes para estabelecer semelhança de triângulos? Obtivemos ângulos congruentes e segmentos proporcionais. Então, sim. Mas que relação que a gente teve aqui? Observe, foi dado todas as informações? Foi dado a todas as medidas dos segmentos proporcionais? Foi dado todas as medidas dos ângulos internos? Não, mas construindo essas relações, a partir de definições anteriores, já pré-estabelecidas, a gente conseguiu perceber que eles são, sim, proporcionais. Mas as informações fornecidas foram somente dois ângulos correspondentes congruentes. Então, o ângulo B é correspondente a E, e as medidas são iguais. O ângulo A é correspondente ao ângulo D, e as medidas são iguais. Então, bastou dois ângulos iguais para termos um caso de semelhança de triângulos. Então, daqui, o que a gente tem? Verificamos que quando dois triângulos com dois ângulos correspondentes, respectivamente, congruentes, tais condições são suficientes para estabelecer semelhança de triângulos. Nesse caso, a gente tem semelhança de triângulos, ângulo, ângulo. Vai lá a proposta 2 para vocês. Na figura a seguir, os triângulos são semelhantes. Então, observe que na frase, na informação, no enunciado, eu já estou informando que eles são semelhantes. Determine qual é o caso de semelhança que pode ser observado. Até o momento, a gente viu dois casos de semelhança. Lado, ângulo e lado. Dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles congruentes. E acabamos de ver o outro caso de semelhança, onde nós temos ângulo e ângulo. Basta essa relação de ângulos correspondentes congruentes para a gente ter um caso de semelhança. Então, determine qual é o caso de semelhança que pode ser observado. Será que é lado, ângulo, lado ou ângulo, ângulo? E em seguida, calcule o valor de x, a medida de x. Vai um tempinho para vocês.
O que a gente observa nesses dois triângulos, tá? Que tem duas marcações além dos segmentos. Então aqui eu observo que tem uma curva, um arco, e aqui tem um arco de curva. Aqui significa o quê? Que esses ângulos são congruentes, medidas iguais. É uma marcação utilizada na matemática para representar ângulos congruentes. O ângulo J e o ângulo G tem uma marcação um pouco diferente do H e do E. Eu tenho dois arcos. Significa o quê? Que a medida eu não posso afirmar que é igual a H, a medida de J, nem a medida de G é igual a E, mas eu posso afirmar pela representação gráfica que G é igual a J. Então nós temos dois ângulos congruentes. Então, a gente acabou de verificar que quando a gente tem dois ângulos congruentes, basta para que a gente tenha um caso de semelhança. Então, neste caso, nesse exercício, nesse enunciado, o caso de semelhança que a gente pode usar é ângulo. Aí foi solicitado mais uma coisa para vocês encontrarem o valor de x. Ah, tá, mas o que tem a ver isso com o caso de semelhança? Quando eu assumo que ele é semelhante, pelo caso ângulo, eu posso dizer que os segmentos são proporcionais. Eu não preciso provar isso. Então, partindo da sentença e da afirmação que lados correspondentes têm medidas proporcionais, eu posso pegar a medida HI, que corresponde a 30, e o lado correspondente a outro triângulo semelhante, que é 12, e calcular a razão. Quando eu tenho razões iguais, eu tenho medidas proporcionais. Então, eu vou tirar essa outra razão para igualar 30 dozeavos do outro segmento correspondente proporcional. Então, neste caso, HJ, que mede 4x mais 10, correspondente ao meu outro, que é 2x. Percebam que nessa imagem eu peguei dados da minha esquerda para a minha direita. Isso eu fiz tanto na medida 30 sobre 12avos, 30 sobre 12, 30 dozeavos, como eu fiz na expressão que representa a medida 4x mais 10 sobre a expressão que representa 2x. Então, aqui eu tenho essa relação por semelhança de triângulos, eu tenho uma proporção. Daqui, como que eu vou encontrar o valor de x? A partir do momento que eu tenho uma igualdade, e tem essa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios dessa proporção. O que significa? Que eu vou multiplicar as extremidades. Então, eu vou pegar o dobro de x e multiplica 30.
ou 30 que multiplica 2x. A outra extremidade, 12 que multiplica toda a expressão 4x mais 10. E aonde que eu vou colocar eles? Eles não estão numa relação de igualdade, então a igualdade se mantém. Então, eu vou escolher 2x vezes 30 e vou manter do lado direito não, esquerdo nesse caso, da igualdade. Então, eu tenho o sinal de igual, escolhi 30, o fator 30, que multiplicado pelo fator 2x, do lado esquerdo da igualdade. Em relação ao igual, quem é o que eu vou colocar? O produto dos outros extremos. Então, eu tenho o fator 12, que multiplica quem? Toda a expressão. Então, neste caso, eu tenho que delimitar. Eu tenho que colocar uma marcação para lembrar que é toda a expressão. Então, coloco, ninguém vai dizer, ó, coloque lá, tá escrito. Vejo que não tinha. Coloquei, defini, para quê? Para lembrar. Então, 12 que vai multiplicar 4x e o 12 que vai multiplicar 10. Desenvolvendo essa multiplicação, o que nós obtemos? No primeiro membro dessa equação de primeiro grau, porque x, o expoente x é 1, eu obtive 60x, e no segundo membro da equação de primeiro grau eu obtive 4x, que multiplica 12, 48x. 12 que multiplica 10, 120. Então, nós temos uma equação de primeiro grau nesse momento. Para resolver uma equação de primeiro grau, a gente utiliza o processo de isolar a incógnita. Nesse caso, eu vou escolher essa minha incógnita se manter no primeiro membro, porque daí eu não vou trabalhar com ela negativa. Então, nesse caso, 60x com operação inversa menos 48x no primeiro membro. São termos semelhantes, de mesma natureza. Então, eu posso calcular a diferença de 60 para 48, onde eu tenho 12x. No segundo membro, eu tenho 120, mas verifique que o meu x ainda não está isolado. Eu não tenho o valor de x, eu tenho o valor de 12x, tá? Então, o que eu vou fazer? Usando a operação inversa, 12 que está multiplicando passa para o segundo membro dividindo. 120 dividido por 12, eu tenho 10. Mas o que significa o 10? 10 é o valor da medida de x, que foi um dos itens solicitados. Então, lá na proposta foi solicitado que caso de semelhança a gente poderia utilizar, que nesse caso é ângulo, e qual era o valor correspondente a x, a partir da semelhança de triângulos, que é 10. Pense rápido. Será que o caso ângulo de semelhança de triângulos ocorre com lado-lado? Vai um tempinho para vocês.
que eu trouxe para vocês, a gente já resolveu em outra aula anterior. Então, eu resolvi trazer ela para essa situação aqui. O que nós temos? Que para haver caso de semelhança, é necessário que todos os lados correspondentes mantenham essa proporção. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o segmento 2 desse triângulo. Então, eu iniciei aqui da esquerda para a direita. E o segmento proporcional correspondente a ele é 1. 2 sobre 1. 2 sobre 1, a razão é 2. Aí eu tenho o segmento 3 e correspondente a ele, na outra figura, eu tenho 1 inteiro e 5 décimos. A razão de 1 inteiro e 5 décimos em relação ao 3 é 2. Por quê? 1 inteiro e 5 décimos cabe 2 vezes em 3. 1,5 é metade de 3. 1 é metade de 2. Então, até o momento, eu tenho razão 2. Aí, eu coloquei o segmento 3,5 correspondente ao segmento 2. Eu peguei a maior medida daqui e supus que ele é correspondente a 2, que é a maior medida desse outro triângulo. Mas observe o seguinte, para conseguir esse 2 de razão, eu teria que ter 4 inteiros aqui, porque 2 é a metade de 4, 1,5 é a metade de 3, 1 é a metade de 2, ou o contrário, 2 é o dobro de 1, 3 é o dobro de 1 inteiro e 5 décimos, e o 4 seria o dobro de 2. Então, nesse caso, 3,5, 3 inteiro e 5 décimos, sobre 2, não mantém a proporção. Então, nós não podemos afirmar que o mesmo ocorre com lado e lado. Então, a semelhança de triângulos, ângulo, ângulos, a gente provou que sim, ocorre, perfeito. E lado? Se não, o que é necessário? Vocês observaram que a gente tinha 2? Então, significa que nós temos que ter o quê? 3. Casos de semelhança, lado. Se 2 triângulos têm os 3 lados correspondentes com medidas proporcionais, eles são semelhantes. Proposta 3. Dos 3 triângulos da figura abaixo, o triângulo ABC, o triângulo CDB e o triângulo ADB, há 2 que são semelhantes. Quais são eles? Vou dar um tempinho para vocês.
Que considerações a gente pode levantar a partir das informações dadas? Eu tenho esses três triângulos, né? O triângulo externo, e desse triângulo eu tinha traçado uma linha interna desse triângulo. O que acontece? Quando eu traço essa linha internamente no triângulo externo, eu obtenho dois outros triângulos. Então a figura toda tem três triângulos, dois internos, um externo. Foi fornecido que dois desses triângulos são semelhantes. Então, foi uma afirmação. Então, pode ser este ser semelhante a esse, pode ser esse ser semelhante a esse, ou esse ser semelhante a esse. Então, nós temos quantas possibilidades? Três possibilidades de semelhança. Então, vamos fazer alguns levantamentos aqui. Os casos de semelhança, até o momento que a gente viu, são lados correspondentes, proporcionais, e o ângulo entre esses lados correspondentes proporcionais congruente. Nós temos a situação de dois ângulos congruentes e nós temos a situação onde a medida dos lados correspondentes são proporcionais. 3. Então é necessário 3. Nós temos essas três situações. Porém, observe que essas duas eu preciso de medida de ângulo. Neste caso, não foi dado medida de ângulo, nem aqui, nem aqui. Então, foi só fornecido a medida dos lados. Então, eu posso utilizar, neste caso, somente o caso de semelhança lado, lado e lado, para tentar provar quais deles são semelhantes entre si. Então, usando o caso lado, 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 três lados correspondentes com medidas proporcionais, eu resolvi partir do triângulo ADB e verificar se ele é semelhante ao triângulo ACB. Lembra que eu acabei de falar que eu tenho três possibilidades? Eu parti dessa. Essa foi a figura que estava aqui, ó. Então, eu parti dela em relação à externa. O que eu observo? A medida desse segmento AC corresponde a 8. Mas aonde você tirou 8? Não estava escrito lá na imagem inicial. Estava escrito lá, 4,5 mais 3,5. Quer dizer, nem estava escrito mais. Estava 4,5 correspondente a esse e 3,5 correspondente a esse. Mas a medida do meu ângulo, do meu segmento AC, é as duas medidas, é o todo. Então, eu tenho 8 inteiros do metro. Identificando as medidas, né, devidamente identificadas, registradas, vamos fazer essa relação de proporcionalidade de segmentos. O que nós temos aqui? Eu fiz uma sequência. Eu comecei assim, poxa, mas quem é proporcional a quem? Então, eu pensei assim, qual é o maior lado daqui? Então, 8 metros. O segundo, quem vem na sequência, em ordem decrescente? 6 metros. E o terceiro, 4 metros. Essa mesma relação eu pensei aqui, porque a hora de eu construir proporção, eu tenho que saber quem é proporcional a quem. Só que tem o fato seguinte, a gente está tentando provar quem é proporcional. Então, nesse momento, não tinha como afirmar. Mas fazendo essa relação de começar com a maior medida em ordem decrescente, eu já consigo organizar. Então, quem é a maior medida aqui? É 6. Então, ele vai ser correspondente ao 8.
Em ordem decrescente, 4 inteiros e 5 décimos, correspondente a 6. 3 metros, correspondente a 4. E a daqui eu construo, pelo caso de semelhança lado, 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 a seguinte razão. 6 dividido por 8, ou 6 oitavos, igual a 4 inteiros e 5 décimos, dividido por 6, e 3 quartos. Daqui nós obtemos a razão 75 centésimos. Pensa o seguinte, poxa, mas aonde que você fez 75 centésimos? Eu posso fazer mentalmente. Então tá, imagina aqui, isso aqui não é 3 quartos? Não é 3 partes do meu inteiro dividido em 4? Imagina R$1. Então tá, R$1 é um inteiro. Divida esse R$1 em 4 partes. Vai dar 25 centavos, mas você está considerando 3. Então, 75 centavos, se fosse dinheiro. Nesse caso, não é dinheiro, mas os algarismos e a relação de valor posicional se manteve. Então, nesse caso, eu tenho 75 centésimos no meu inteiro. Então, se eu conseguir por proporção, mostrar que eles têm mesma razão, significa que eu posso concluir. Esse símbolo aqui significa portanto. Então, o que eu leio? Portanto, o triângulo ABC semelhante ao triângulo ABD. Olha, eram 3 tentativas, acertamos na primeira, olha, foi coincidência, tá? Vamos para a próxima. Retomando a proposta 3. Dos 3 triângulos, há 2 que são semelhantes. Quais são eles? É o triângulo ABC. ABC é semelhante ao triângulo ADB. Proposta 4. Os lados de um triângulo medem em centímetros 8, 18 e 16. Um triângulo semelhante a esse tem perímetro igual a 63 centímetros. Determine os lados do segundo triângulo. Vai um tempinho para vocês.
observem o seguinte, que eu representei esses triângulos de forma aleatória. Eu usei letras maiúsculas para os vértices, que é o que eu devo usar com vértice, nunca letra minúscula, e letras minúsculas para os meus segmentos. Mas que informações eu tenho? Que os lados de um dos triângulos corresponde a 8, 18 e 16. Eu poderia escolher esse triângulo para colocar essas medidas, essas 3 medidas, ou este daqui. Neste caso, eu escolhi o triângulo HIJ. Então, identifiquei as medidas. Que informações eu tenho? Que esses triângulos semelhantes têm os 3 lados correspondentes com medidas proporcionais. Foi afirmado no enunciado que eles são semelhantes. Então, disso eu tenho proporcionalidade. Veja que em nenhum momento foi falado em ângulo. Então, eu vou trabalhar com a questão dos lados proporcionais. Então, eu tenho aqui, 8. Eu não sei a medida, então não tem como eu identificar uma ordem. Então, pode ser aleatório, qualquer medida dos segmentos G, F e E. Nesse caso, eu escolhi o G, porque eu coloquei numa forma aqui da posição que me pareceu visualmente, tá? 8 dividido por G, uma situação de razão. Eu estou registrando essa razão, uma medida dividida pela outra. Aí eu visualizei o 16 e imaginei correspondente a ele o meu segmento E. A razão 16 dividido por E. Depois o meu segmento 18, a razão 18 pelo segmento F. O que nós temos aqui? Mais uma informação foi dada. A informação do perímetro. Só que na aula anterior, a gente verificou o seguinte. Quando eu tenho segmentos proporcionais em triângulos, eu também tenho razão. A razão se mantém em relação aos perímetros desse polígono, que é o triângulo. Então, eu posso dizer que o perímetro desse triângulo, percebo que eu mantive aqui, a minha escolha foi de baixo para cima. Então, o perímetro deste triângulo é igual a divisão dele pelo perímetro deste triângulo é igual a 18F, 18 sobre F, 16 sobre E e 8 sobre G. Então, a razão se manteve. E por que eu escolhi isso? Porque foi dado o perímetro inicialmente do triângulo desconhecido. A razão do perímetro desconhecido EFG foi dado por 63. E o 42? Da onde que você tirou? Eu somei 18 mais 8 mais 16, 42. Então, daqui eu tenho uma proporção, uma relação de proporção. Reescrevendo aqui, reorganizando. Percebam que eu tenho que encontrar o valor de G, de E e de F. Mas eu sei que essa razão equivale a 42 dividido por 63. Então, eu vou escolher pares. Nesse caso, eu vou formar 3 pares. Eu quero encontrar o valor de G. Então, eu vou fazer a relação 8 sobre G igual a 42 sobre 63. Outro par. Eu não quero encontrar a medida do segmento E, então vou fazer a razão. 16 sobre E igual a 42 sobre 63. E o último par, 18 sobre F, igual a 42 sobre 63. Todas elas são equações do primeiro grau e é uma relação de igualdade e proporção. Então, eu posso fazer a multiplicação das extremidades. Então, nesse caso, eu tenho, multiplicando a extremidade, 42G no primeiro membro da igualdade e no segundo membro da igualdade, 8 que multiplica 63, 504. Uma equação de primeiro grau. Qual é o processo de resolução de uma equação de primeiro grau? Isolar a incógnita. 42 que estava multiplicando o G, passou para o segundo membro dividindo. 504 dividido por 42 igual a 12. A unidade medida foi fornecida nesse caso. Então, quando eu chego no valor de G, eu já identifico a unidade medida. Como é uma unidade medida linear, que é o comprimento do segmento, neste caso, centímetros, e não centímetros ao quadrado. A próxima, multiplicando as extremidades, 42E igual, a igualdade se mantém, 16 que multiplica 63, 1008. Isolando a incógnita,
E resolvendo a divisão, eu obtenho 24 centímetros, que é uma medida linear, então é centímetros. No terceira relação de igualdade que eu tenho, multiplica as extremidades, então eu tenho 42 que multiplica F no primeiro membro e tenho 18 que multiplica 63, que eu obtenho dessa multiplicação, desse produto, o resultado dessa multiplicação, o produto 1134. Uma equação primeiro grau. Isolando a incógnita F, né, nós temos 1134 dividido por 42. Neste caso, eu tenho 27 centímetros. Então, essas são as medidas dos segmentos que foi solicitado no início do enunciado. O que vimos hoje? Identificamos a propriedade fundamental de semelhança de triângulos, que é ângulos correspondentes congruentes e segmentos correspondentes proporcionais. Observamos relações necessárias e suficientes para estabelecer semelhança entre triângulos. Então, a gente viu o caso lado, ângulo, lado. A gente verificou o caso ângulo, ângulo e o caso lado, lado, lado. Perceba o seguinte, esses lados, quando a gente trata de semelhança, os lados correspondentes proporcionais e não congruentes. Os ângulos é que são congruentes. E resolvemos problemas envolvendo casos de semelhança de triângulos. Até a próxima aula.